Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta terça-feira, 17 de agosto, abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Jesus hoje, o Evangelho de Jesus, está em Mateus, capítulo 19, de 23 a 30. Ouçamos com atenção. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram então: Quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. E que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguiste, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Jesus hoje é dura, né? Jesus hoje nos chama atenção principalmente para os ricos, né? Aqueles que estão bem-sucedidos, aqueles que estão usufruindo de grandes números, né, de poderes, né? A ganância do homem chega, né, aos poderes, né, dificilmente daqueles que têm menos, né, da sociedade mais baixa. Para entendermos o evangelho de hoje, nós precisamos voltar ao evangelho de ontem, né? Ontem, né, Jesus fala, um jovem, nem um homem rico, né, pergunta para Jesus como fazer para entrar no reino de Deus. E Jesus então explica para ele que os mandamentos de Deus, seguir os mandamentos de Deus. E ele então diz que segue os mandamentos de Deus. Acha que é fácil seguir os mandamentos de Deus. Jesus então faz um questionamento para ele. Então vende tudo que vocês têm e segue-me. Infelizmente, ele tinha muitas posses, era um homem rico, bem-sucedido, que jamais deixaria, né, o seu porto seguro, jamais deixaria aquilo, né, os seus bens, para seguir Jesus. Jesus hoje fala também para nós, né? Esse é o questionamento que Jesus quer de nós. Jesus não condena os ricos. Jesus não condena, né, aquele que é bem-sucedido no seu trabalho, aquele que tem, né, um ganho suficiente para manter-se, né, de agrado, manter bem a sua família. Mas Jesus condena aquele que se apega às coisas do mundo. Jesus condena aquele que é apegado às coisas terrenas. Muitas vezes vamos ouvir Jesus falar que não devemos nos apegar às coisas terrenas, às coisas deste mundo, e sim às coisas do céu, às coisas de Deus. Veja quando os discípulos, né, Pedro, né, toma a palavra e fala para Jesus: nós deixamos tudo para seguir-te. Então, o que nós ganhamos? Olha a promessa que Jesus faz. Olha o que Jesus fala para ele: vocês ganharão, né, o reino dos céus. Quando eu sentar no meu trono, vocês ganharão 12 tronos. Cada um terá um trono. E veja que a promessa de Deus para nós hoje,
né? Todo aquele que deixar, né, para viver a palavra do Senhor, todo aquele que levar a palavra de Deus, a boa nova de Jesus Cristo, também receberá a glória de Deus. Essa é a promessa de Deus. Essa é o que Jesus nos pede no dia de hoje. Não ficar apegado às coisas terrenas, não ficar apegado às coisas materiais, né? Aquele que deixa tudo, né, com certeza ganhará mais, ganhará o reino de céu. E que é o reino do céu? Quando Jesus nos fala, né? O que é o reino do céu? Né? O reino do céu, é o que Jesus tanto fala, né? É dom de Deus. É o dom que Deus nos dá, né? O dom, né, de Deus sem ambição. É muito mais do que a ambição, é muito mais do que os bens que a gente possui aqui na terra. O dom de Deus, meus queridos irmãos, é muito mais do que a lei. Vale muito mais do que o que nós temos hoje, né? O dom de Deus é partilha. O dom de Deus é saber reconhecer, é, dividir aquilo que nós temos, reconhecer os nossos bens, né? Não com a riqueza que nós temos, né, é em servir o mais próximo, em servir os mais necessitados. Isso é ser rico diante de Deus. É olhar com carinho aqueles que menos têm. Isso é dom de Deus. O dom de Deus não se transforma simplesmente nas regras ou nas leis. E quantas leis que nós temos. Foram tantas leis que a gente tem que muitas vezes a gente nem conhece qual é o direito que nós temos. O direito que nós temos é olhar para aqueles com mais caridade. Isso é dom de Deus, isso é partilha. Querido irmão, querida irmã, que nós possamos hoje abrir o nosso coração para olhar para o mais necessitado, para olhar aqueles que precisa de um agrado, que precisa de um alento. Vejamos que o Evangelho de domingo, né? Se nós olharmos o Evangelho de domingo, né? Maria, sendo serva, se pôs a caminho. Maria, ao saber da notícia que sua prima Isabel estava grávida, se pôs a ajudá-la. Que nós também tenhamos essa disposição de ajudar o mais necessitado, de ajudar o mais sofrido. Estamos vivendo, né, num tempo difícil da nossa vida, né, onde muitas vezes nós temos que deixar o nosso porto seguro para ajudar o próximo, para ajudar aqueles que necessitam. Isso é ser grande, isso é entrar no reino de Deus. E quando abrimos o nosso coração, quando nós abrimos o nosso coração para ver, né, para ajudar os mais necessitados, isso é partilhar a riqueza de Deus. Isso Deus se agrada, isso Deus se alegra. Isso nós podemos dizer que Maria, né? A minha alma engrandece ao Senhor. Engrandecer ao Senhor é olhar nos mais humildes, é olhar nos mais necessitados, né? É Jesus. Quando Jesus nos pede, né? Olhar aqueles mais sofridos, olhar aqueles que sofrem. Quando acolhe o irmão, quando acolhe os menores. Quando acolhemos os pequeninos, acolhemos Jesus. Querido irmão, querida irmã, que nós possamos ouvir essa palavra hoje e trazer no nosso coração a igualdade para que todos possam viver uma partilha segura, para que todos possam viver no reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma ótima semana e uma abençoada terça-feira a todos. Nós estaremos sempre reunidos e unidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.